Olá você, tudo bem aí? Eu sou o Rogério Sugitani e sou um amante da medicina chinesa como você. E a gente está gravando aqui essa série de vídeos sobre uma teoria de base da medicina chinesa, que é a teoria dos 5 elementos. Eu já gravei 7 vídeos. Um primeiro onde eu explico um pouquinho mais esse conceito como um todo, e depois a gente começa a conversar sobre esses 5 elementos. Já gravei 2 vídeos sobre o elemento água, 2 vídeos sobre o elemento madeira, 2 vídeos sobre o elemento fogo, e esse agora sobre o elemento terra, tá bom? Então se você não assistiu os vídeos, volta lá desde o começo, procura aí no nosso canal que você vai achar esses 7 vídeos. Muito bem, hoje eu estou aqui então para falar do elemento terra, o que a terra simboliza na medicina chinesa, quais são as estruturas do corpo relacionadas a esse elemento terra e quais são os aspectos da natureza relacionados ao elemento terra. Então segura aí que eu já volto, é rapidinho para a gente conversar. Muito bem, a gente começa conversando sobre o elemento terra, sempre com a simbologia, né? Quando a gente pensa no elemento terra na medicina chinesa, o que ele nos evoca, né? Para onde ele nos leva? Ele nos leva a pensar em 3 coisas. Primeiro, a transformação, né? Você joga uma semente lá na terra e a terra transforma aquela semente numa roseira maravilhosa, ela vai dar chuchu para você, ela vai dar margarida, ela vai dar mamão, ela vai dar vinho, enfim, a terra transforma. Esse é o símbolo forte de transformação do elemento terra, segundo a filosofia, a medicina chinesa. Outro símbolo da terra, outra maneira de você olhar para a terra, ela simbolizando também estabilidade, algo que é estável, né? Você não fala assim, olha, acabou meu casamento, eu perdi meu chão, perdi minha terra, né? Então a terra, né, é o que nos dá estabilidade. E a terra também, terceiro símbolo do elemento terra, ela nos dá forma. Então você pega a terra, junta com água, né? Inclusive o ser humano no mito bíblico, né, foi formado da terra, né? Deus criou o homem do pó da terra. Então essa ideia de que a terra também simboliza forma, e você vai ver o quanto que as estruturas do corpo estão relacionadas com esses 3 símbolos: transformação, estabilidade e forma. Quais estruturas do nosso corpo representam então o elemento terra para a medicina chinesa? Nós na medicina chinesa temos um termo que nós usamos bastante, chamado paracoplado, né? Então o paracoplado ele é formado por um órgão e por uma víscera, né? E vale a pena lembrar que a fisiologia da medicina chinesa não é a fisiologia da medicina ocidental, né? Para você que está chegando agora na medicina chinesa, você que é só um simpatizante, então isso tem que ficar bem claro, né? Nós quando nos referimos à fisiologia, à função dos órgãos, temos um outro entendimento. Então, o órgão do elemento terra é o baço, né? O baço é o pâncreas, tanto é que a gente chama de baço-pâncreas. No começo, eles não tinham muito essa noção anatômica que nós temos hoje, tão desenvolvida aqui no Ocidente, né? A ideia era mais associar as funções dos órgãos. Então nós temos o baço-pâncreas como órgão, e a víscera é o estômago. Dos pares acoplados na medicina chinesa, esse é o par acoplado que trabalha mais conjuntamente, que tem mais sintonia, é o baço e o estômago. E qual é a função energética desses órgãos, segundo a MTC? Transformar e transportar os nutrientes dos alimentos, né? Então os alimentos, eles são transformados em nutrientes, segundo a medicina chinesa, por esse par acoplado. O estômago recebe o alimento e o baço, por uma ação catalítica, transforma os alimentos em nutrientes. A gente fala que ele separa o puro do impuro. O impuro, então, é encaminhado para a parte baixa do corpo, que nós chamamos de aquecedor inferior, para ser eliminado, né, lá como produto final pela bexiga, pelos intestinos. E o que é puro vira nutriente, né? E aí vai se encontrar com o ar e virar todas as energias aí que nós estudamos dentro da medicina chinesa. Então essa é a principal função do baço, né? E a gente fala que o baço ele é a raiz da energia pós-natal, né? Porque ele é que transforma os alimentos em nutrientes. Essa é uma
importante função do baço. Então ele está lá na gênese, né? Ele está lá na origem da nossa energia. Ao transformar os alimentos em nutrientes, o baço tem essa associação direta com a nossa energia. Essa é a principal função dele relacionada à energia. Mas ele tem mais duas funções relacionadas à energia. A gente fala que o baço mantém a energia, o Qi, em ascendência. Né? E ao manter essa energia ascendente, ele mantém as estruturas e os órgãos dos lugares. Lembra essa história da transformação, mas também da estabilidade, né? Então o baço dá estabilidade ao nosso organismo, mantendo os órgãos e as estruturas nos lugares, porque ele mantém a energia nesse movimento ascendente. Tá bom? Então quando o paciente tem pitose de órgãos, tem hérnia, tem celulite, tem estria, nós associamos isso a uma deficiência desse órgão, segundo a medicina chinesa. O que mais que o baço faz com a energia? A gente fala que ele envia essa energia para os 4 membros, que são os nossos braços e pernas. E essa associação é feita pela força, né? Ou nós entendemos como a nossa força muscular. Nossa força muscular depende da energia do baço. Tá bom? A nossa estrutura, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Mas você associa a um baço forte a um paciente ou a uma pessoa que tem força muscular, força nas pernas, força nos braços. E o baço ele também tem uma função importante na medicina chinesa com o Xue. Xue, você já sabe, é o que o chinês chama de sangue, né? E o baço participa de duas funções do sangue. A primeira é que quando ele transforma o alimento, né, e separa o puro do impuro, a parte pura vai formar sangue. Então o baço está bem envolvido aí com a formação do sangue também na MTC. Né? E o baço mantém o sangue nos vasos. Olha que função interessante da medicina chinesa associada ao baço, né? Então quando você tem baço deficiente também, você pode apresentar sinais e sintomas relacionados a essa perda de sangue, né? Essas hemorragias, um fluxo menstrual mais intenso, mais prolongado, né? Formação de hematomas no corpo às vezes, sangue na urina, nas fezes, tudo isso porque o baço não consegue manter o sangue nos vasos quando ele está deficiente, quando ele é afetado energeticamente. Essas são as funções do baço e do estômago na medicina chinesa. Eles também são importantes para transformar os líquidos do nosso corpo, né, em outros líquidos que irão servir para nutrir e umedecer o nosso corpo. Então, na MTC, a gente também diz que o baço ele não transforma, ele não separa só o puro do impuro dos alimentos, mas faz isso com os líquidos também, os líquidos que vêm da água que você toma, o líquido que vem dos alimentos, né? O baço também vai separar o puro do impuro para utilizar esses líquidos no corpo e também para excretar, né, aqueles que não forem utilizados. O que mais que o baço faz? O baço manifesta-se na boca e nos lábios. O que isso significa? O aspecto dos lábios, né? A umidade dos lábios, a cor dos lábios, na medicina chinesa está associado a esse órgão, a esse elemento, tá bom? Então as pessoas que têm, né, lábios secos, palidez, né, lábios pálidos para MTC também pode indicar uma deficiência do baço. E qual é o sentido do baço? O sentido do baço, ou do elemento terra, não do baço, mas do elemento terra, é o paladar. Então, o baço rege na MTC o nosso paladar. E ao reger o paladar, ele rege o nosso apetite. Então, tanto é que você pode ver que se o teu baço estiver equilibrado, se ele não for afetado por algumas coisas que nós iremos ver, inclusive aí no nosso próximo vídeo, né, quando a gente for falar sobre a emoção que afeta o baço, né, você é bem nutrido, você tem fome, mas você se satisfaz sem precisar comer muito, né, você come o suficiente. Quando o baço está deficiente, duas coisas podem acontecer. Ou você comer que nem um condenado, né, aí gerando obesidade, uma série de coisas, ou você não ter vontade de comer, né? Inclusive situações mais graves como a anorexia e a bulimia, tá bom? E sentir o sabor dos alimentos, já começa por aí. Sentir o sabor dos alimentos
também está associado ao baço. Então por isso que às vezes quando a gente fica muito preocupado, a gente está com algum problema, a gente comeu pouco hoje, não estou com muita fome, né? Você não está com muita fome porque aquela picanha que você adora já não tem o mesmo sabor, né? Porque a gente vai ver lá na frente que o baço é afetado pela preocupação. Ou você come 5 quilos de picanha, não, 5 quilos é um exagero, né? Calma aí. Você come aquela picanha aí que era para 3, você come sozinho, porque o baço está em desequilíbrio. Essa é a visão da medicina chinesa. O baço controla o nosso apetite, controla o nosso paladar. E o tecido do baço, você viu que cada órgão, né, cada elemento tem um tecido associado, eu tenho dito isso para você nos outros vídeos, e o tecido do baço, ou do elemento terra, você vai encontrar os autores colocando que, alguns autores colocam tecido do elemento terra é o músculo, outros autores colocam é o tecido conjuntivo, e tem uns até mais tradicionais que colocam a carne, né? O que isso significa? Porque a medicina chinesa é assim, eu explico logo no primeiro dia de aula para os meus alunos que na medicina chinesa uma coisa pode ser outra coisa, não é que nem nós aqui no ocidente, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não. Na medicina chinesa, dependendo do aspecto que você olha, você começa a entender a importância de pensar filosoficamente dessa forma, para que você possa entender medicina chinesa, dependendo de onde você olha, você pode ver duas coisas, né? Então, aqueles que dizem que o tecido do elemento terra é o músculo, estão pensando na forma do músculo. Lembra que terra significa transformação, estabilidade e forma? Quem dá forma para o nosso corpo é músculo. Né? Nós teremos um corpo mais desenvolvido ou menos desenvolvido de acordo com o nosso músculo. E aqueles que associam o baço ao tecido conjuntivo estão se referindo também a esse símbolo do baço de que o baço ou o elemento terra é responsável pela estabilidade. E você sabe, é o tecido conjuntivo que dá estabilidade a todas as estruturas do corpo, inclusive aos outros tecidos, tá certo? Então, músculo ou tecido conjuntivo é o tecido do elemento terra. E na natureza, de que forma que ela se manifesta, esse elemento se manifesta? Na natureza ele se manifesta numa estação que nós chamamos de canícula. O que é canícula, Rogério? Canícula, os autores também veem de duas formas. Canícula pode ser uma quinta estação, que é aquela estação que vem depois do verão e antes do outono, que é aquela estação das chuvas, né? Então, essa estação é chamada de canícula, ou outros autores entendem que canícula é aquele período entre uma estação e outra. Então você teria ali 7, 10 dias, e aqueles 7, 10 dias seria esse período de transformação. Lembra? Terra é transformação, chamado de também canícula. E por isso que o seu fator climático é a umidade. Umidade. Não sei se você conhece gente assim, mas eu conheço, né? Porque tem gente que gosta de calor, tem gente que não gosta de calor, tem gente que gosta de frio, tem gente que não gosta de frio. E tem gente que às vezes passa mal quando o tempo fica muito úmido, muito chuvoso, ou se fica muito tempo na água, né? Na piscina e tal, começa a ter dores no corpo, às vezes dor de cabeça, se sente mais pesado, porque o baço, a gente fala que ele não gosta da umidade, e a umidade é o seu fator climático, tá bom? O seu sabor, eu estou lendo aqui a minha colinha, né? E sem óculos fica difícil, depois de 50 anos, né? Fica difícil. O seu sabor é o doce, tá bom? Sabe quando dá aquela vontade de doce, assim, sabe? Que você está sentindo, você troca facilmente a picanha pelo pudim, né? Tem dias que a gente se sente assim, é um sinal do teu organismo que esse paracoplado baço-estômago não está legal, e aí você sente falta do doce. Mas é lógico, como tudo na medicina chinesa, né, que ele pode, se você consumir em excesso, ele também vai debilitar a energia do baço e do estômago. Por isso que a gente na MTC tem esse ciclo de controle onde uma estação controla a outra, uma emoção controla a outra e um sabor controla o outro. Qual é o sabor que controla o doce? É o azedo, é o ácido lá do elemento madeira. Fica a dica para você, tá bom? Quando você tiver esses ataques de doce aí, vai te ajudar bastante. Sua cor é a amarela, olha aqui todo trabalhado no amarelo para homenagear o baço, né? Que é a cor da terra.
que é a cor dos grãos, sabe? Em termos de nutrição, os alimentos que nutrem o baço são os grãos. Mas não o grão, por exemplo, que a gente faz aqui no Brasil, que é o feijão com caldo bem grosso, não é esse grão. É os grãos secos tonificam a energia do baço. Isso é sempre uma dica do acupunturista para aquele paciente que tem deficiência do baço. Seu som, né, é o som da terra, é o som do canto. A energia da terra se manifesta no canto, tá bom? Então essas são as estruturas, né? E essas são os aspectos da natureza relacionados ao elemento terra. É claro que eu estou falando aqui para você, né, dos aspectos e das estruturas que são mais clinicamente, para aquele que trabalha com medicina chinesa, associados a determinado elemento. Existem muitos outros aspectos, muitas outras estruturas que poderiam ser relacionadas a cada elemento. Mas até para o vídeo não ficar muito longo, mas você ter uma boa visão da representação de cada elemento no corpo, a gente para por aqui. No próximo vídeo eu vou conversar com você sobre o espírito do elemento terra, a emoção que afeta o elemento terra e o tipo de personalidade terra. Será que você é terra? Você já viu lá o vídeo lá atrás? Se você é água, se você é fogo, se você é madeira? Então, se você é terra, você vai descobrir no próximo vídeo. Eu volto. Até mais. Tchau, tchau.